Oi, aí pessoal, aqui quem fala é a Nubia Gonçalves do canal O Império da Mente. Como eu falei mais cedo nos shots, tem uma história bem interessante para falar com vocês e é de alerta para as pessoas que inocentemente arrumam problema para ela por falta de conhecimento. Vamos lá. Mas para quem chegou agora, seja bem-vindo ao canal. Curta e comente, compartilhe, se inscreva no canal e vamos avisar os desavisados que adoram fazer uma boa amarração ou outro tipo de trabalho e não entende o porquê de algumas doenças no seu corpo físico depois que visitou alguns lugares religiosos. Não vamos generalizar. Tem lugares extremamente sérios. Eu conheço poucos, mas tem. Ainda. Vamos ao relato de hoje. Essa história aconteceu. E não tem muito tempo, não. Tem no máximo uns 2 meses. O que acontece? Tem uma pessoa que ela estava procurando saber a respeito de um rapaz. Quem é esse rapaz? Esse rapaz, ela estava tentando falar com ele e não conseguia. E estavam muitos e muitos problemas e uma confusão e não estava chegando a essa pessoa. O que ela fez? Ela foi numa casa religiosa de Umbanda para conversar com uma entidade. E essa entidade falou para ela e tal, quem era a pessoa e tudo mais. E o que acontece? Esse rapaz, que no caso é a entidade, conversou com ela e tal, explicou algumas situações, até aí tranquilo. O que acontece? E aí ela conversando com esse rapaz, depois que a entidade foi embora, ela se interessou por esse homem. Tá. E aí teve esse trelelê todo entre eles. Normal, ela tá solteira e ele também. O que aconteceu? Aí que vem o negócio. E com isso, conversa vai, conversa vem e tal. Aí ele percebeu que ela também faz parte da parte espiritual, já tem os seus guias e mestras e mentores. E foi lá nessa casa, começou a frequentar. E aí, o que aconteceu? Quando ela começou a frequentar esse local, ela percebeu algumas coisas assim meio estranhas, percebeu e foi indo. Ela falou assim, tá errado. E ela olhou, falou assim, e começou a frequentar. Frequenta daqui e tal, ele aquele chamego e tal. E ele começou a tratar ela de uma forma muito estranha. Ora ele queria, ora ela não queria. Queria ela, ora não. E aquela situação de disputa que ele queria que ela disputasse ele com as outras. Ah, peraí, mas se ele se declarou e tudo mais, ele sabe que eu gosto, pra que ele vai fazer isso? Calma que não acabou não. É só uma introdução para vocês entenderem. E aí o que acontece? Ela começou a ter umas mudanças de humor muito grande e eu não tava entendendo. Porque eu conheço ela, já tem um tempinho. E eu falei pra ela, olha, pratique, faz as práticas que você já sabe, que já conhece. E faça o que você já tenha conhecimento. E ela mudou muito de humor e tal, sempre meio assim estressada, do nada. E ela começou a me contar que começou a se ligar com ele energeticamente. Por quê? De fato, esse homem e ela chamas gêmeas ou almas gêmeas, como vocês acharem. Porque a gente fala alma gêmea, chama gêmea, depende muito. Mas nesse caso ele é
uma alma gêmea dela de uma vida passada, do qual eles não conseguiram concretizar os planos e ficaram pendentes. E nessa vida de agora, eles iriam sim trabalhar para essa questão de resolução. Até aí tudo bem. E aí ela foi conhecer a casa, como é, e aí descobriu que os filhos de santo que existe nessa casa não eram cuidados. E que teve um dia, numa gira lá e tal, ela contando que eles não tinham força espiritual para cuidar de um filho da casa. Falei, mas como assim? Não conseguiam, eles não têm essa força, e desceu a bruxa dessa pessoa, que eu conheço. Tanto é que euzinha conheço, e quando uma das vezes que ela me ajudou, teve entidade negativa que veio correndo, pedir arrego. Pra você ter ideia da força dessa bruxa. E é só uma bruxa, nada mais. Ela é uma magia? Sim. E aí, eu já achei meio estranho. E aí ele começou essa disputa desnecessária. E as entidades dela não estavam entendendo. Mas se ele falar que gosta, por que ele tá agindo dessa forma? E eu só assuntando a história, observando, e eu, esse tá errado. Mas vou ficar de olho. E eu converso com ela daqui, converso com ela daquela. E aí, esse final de semana eu tava aqui conversando com ela e ela falou pra mim que a entidade dela tava sentindo uma fraqueza, uma moleza. Aí eu, fraqueza, moleza? Aí eu fui sentir essa energia dessa pessoa. Quando eu fui sentir, eu falei assim, tá sugando a energia dela, ela tá sendo sugada. E eu fui observar. De fato, ela estava sendo sugada pela energia sexual, que já tinha sido acoplado, não fisicamente, né? Mas energeticamente já estava. Tá? E eu falei pra ela, olha, quando você se conecta energeticamente, ele sente tudo de você e você dele. E ela tava sentindo mudança de humor e tudo mais. Só que essa pessoa, ela carrega energia muito negativa por causa dos trabalhos amorosos dos quais a entidade dele trabalha. E eu já de olho, né? Assim, os trem tá errado. Aí as entidades dela sempre conversando comigo e eu, só olhando, só de olho. Foi quando esse final de semana eu percebi essa ação estranha da guardiã dela. Falei assim, vou fazer a limpeza. Quando eu fui fazer a limpeza nela, ela ficou totalmente tonta. Ela ficou tontinha, parece que tinha dado uma dose de alguma bebida que ela ficou tonta. Aí eu, tem negatividade demais na energia dessa menina. E ela é muito sensível. E aí, esse trem não tá me cheirando bem. E aí, quando eu fui fazer a limpeza, a entidade desse rapaz não gostou. Mas o que você tá fazendo aqui, limpando? Eu falei assim, dá licença, que essa moça eu já conheço há mais tempo do que você, dessa vida, tá? E tô limpando ela porque ela não está se sentindo bem e eu vim fazer isso. E eu fiz a limpeza nela. Tá? O Defé, a bruxa dela que eu conheço muito bem, veio falar comigo. Aí eu, esse trem tá errado. Tá muito errado. E aí, conversando com ela, e eu fui perceber que ele estava sugando energia dos rins. O que significa isso? Segundo a medicina chinesa, os rins é a sua energia ancestral. Ou seja, ele estava sugando energia do rim esquerdo. Rim esquerdo remete a homem. Rim direito é a mulher. Em alguns casos, dependendo do tipo de
energia que estiver sugando vai causar problemas de infecções, pedras nos rins e infecções urinárias, dos quais eu já acompanhei alguns casos. E isso aconteceu de fato. Tanto que uma pessoa quase reprovou de ano por causa disso. E ela ainda está em tratamento. O que isso significa, voltando para essa história, que ele não estava gostando que eu estava interferindo. E aí ele estava fazendo o quê? Com que ela não se sentisse interesse em ninguém e estava a controlar. Isso é porque não tiveram contato íntimo, corpo a corpo, apenas energético. Já tinha. E com isso, ele estava se aproveitando da inocência dela e não contou nada para ela. E ela estava meio perdida, não estava entendendo essas situações, dos quais eu já estava atenta, porque eu já estava achando muito, muito estranho isso. Falei, esse trem tá errado, eu vou ficar de olho. E eu descobri isso. O que acontece? Trocando em miúdos aqui. Quando você vai em um local que essa pessoa acessa a sua energia, ele pode sim sugar a sua energia. Igual, ele não é apenas, como eles falam, cavalo de entidade X. Ele também é bruxo. E ele tem vários filhos nessa casa, dos quais ele não cuida. Porém, um detalhe me chamou a atenção. Essa pessoa já tem mais idade, ele aparenta mais novo. Quando eu escutei isso, o quê? Eu falei, tá sugando a energia desse povo inteiro dessa casa e ninguém entendia o porquê. Ele deve ter feito algum tipo de magia oculta que as pessoas não sabiam, mas mentira tem perna curta, porque quando eu cheguei perto dessa moça que eu conheço, eu peguei no ar, falei assim, ou seja, vamos desmembrar essa história para vocês que são filhos de santos não cair nessas esparrelas. Vamos lá. Quando você chegar em um lugar em que você percebe que não tem desenvolvimento mediúnico, mas parece que tem algo que te chama, que te acopla ali, e você perceber que a energia do umbigo e a energia dos seus rins e tem muitos problemas urinários, bexiga e rins, pedra nos rins, depois de um trabalho nessas casas, se você percebeu que a sua energia vital ficou assim, sem ânimo para nada, pode ir no médico. Caso não é médico, procure ajuda espiritual, porque esse rapaz ou essa moça que você levar ao trabalho tá sugando a sua energia, sim. E eu descobri por causa disso, porque eu já lidei com um caso assim de um senhorzinho, que inclusive tem sim vídeo aqui no canal explicando isso, que ele estava sugando a energia de todos da sua família e estava roubando, drenando essa energia vital para se manter bem e todo mundo da sua família doente. Inclusive a mulher e até um enteado estava sendo vítimas desse tipo de magia. Então, caso você for em algum lugar e perceber problema nos rins e você ter uma mudança de humor muito forte, fora do normal, e essa pessoa é como se você estivesse tendo uma falsa ilusão de que você vai se desenvolver, bom, nesse caso as pessoas estão tendo isso. Então, se você está numa casa em que você não é cuidado, em que você sempre está doente e observa que a sua energia vital está sempre em baixa, após alguns trabalhos você fica de cama e não consegue levantar, pode sair dessa casa e não voltar. E procurar ajuda em um lugar de confiança, porque
você está sendo feito de dor. E com essa história que eu deixo para vocês, é um alerta extremamente importante. Pois tem muitas pessoas com péssima intenção que está sugando a sua energia. E isso não é só nos trabalhos de Umbanda, não. Houve relatos em que pessoas usaram Biden Runes, que são sigilos em runas, que fazia essa mesma prática abusiva, que é sugar a sua energia vital, que dentro da magia é importantíssimo, e as pessoas desavisadas que não conhecem como procede tudo isso, acaba sendo comida energética. E isso serve de alerta a todos os que estão vendo. Se você é praticante de magias, que você vai à casa de fulano ciclano, presta atenção, tá bom? E isso é a história de hoje, gente. Então, que sirva de alerta e que vocês tomem cuidado e procurem ajuda espiritual. Caso não seja problema médico e que for recorrente, pode procurar ajuda espiritual, porque infelizmente você está servindo de comida energética a uma pessoa inescrupulosa que não tá nem aí para ninguém, tá preocupado só com ele. E é essa a história de hoje, pessoal. Até mais e tchau.